presidente João Batista Figueiredo, do presidente da Petrobras. Muitos se esquecem do japonês, porque hoje ficou muito famoso. Shigeaki Ueki, né? A Lava Jato, um tal de japonês que vivia prendendo um bocado de gente, mas se esquece que Shigeaki Ueki ficou um dos homens mais ricos do mundo e não foi investigado. Provavelmente, não sei nem se ele ainda está vivo, mas provavelmente deve ter muito dinheiro aí pelo mundo afora. Então, o contexto era esse. O trabalhador que denunciasse era punido, perseguido. Isso, o Jacob Bittar, que há pouco tempo faleceu, o grande companheiro do lado de Campinas, na greve de 83, foram demitidos ele e Germino lá na Bahia, naquela primeira greve em plena ditadura, que eu acho que a gente tem que louvar aqueles companheiros, porque eles foram heróis, abriram para existir a CUT, existir outros sindicatos aí, muito importante aquele movimento. E o que a gente tem? A gente tem um contexto que o Sindicato dos Engenheiros, que eu era diretor naquela época, mas a visão do Sindicato dos Engenheiros era dar apoio aos sindicatos de trabalhadores. É tanto que participou da fundação da CUT do Rio, da CUT Nacional. Então, o que nós tínhamos naquela época é que o papel do engenheiro era discutido lá na diretoria. E o papel do engenheiro na empresa é exatamente cumprir com o que manda o Conselho Regional de Engenharia, que a engenharia está a serviço do ser humano. A questão ética, até Oscar Niemeyer, que é arquiteto, coloca, sem sentido de ver o lado humano dos trabalhadores da plataforma, os trabalhadores da bacia, não tem sentido ser engenheiro de petróleo. Para que eu entrei na Petrobras por concurso? Porque nós fazemos o curso de engenharia de petróleo, que estuda reservatório, estuda instalações de plataforma, período de vida dos reservatórios. Então, quando ocorreu o primeiro acidente com os jornalistas, em junho de 84, junho, que eles foram forçados para ir na Bacia de Campos fazer uma cobertura a pedido de Shigeaki Ueki, não tinha condições. O tempo estava ruim e o avião com peso tanto de equipamentos na época, etc., uma série de coisas, que caiu o avião e morreram cerca de 18 jornalistas profissionais da área de comunicação. Até você, Vitor, que é Casimiro de Abreu. Hein? Foi ali na Serra de Casimiro de Abreu. Lembro bem. Então, foi a primeira solidariedade que nós demos aos jornalistas e aeronautas daquela época. A partir daquele movimento, inclusive eu me recordo de ter ido no sindicato dos jornalistas e colocado que a qualquer momento pode acontecer outro acidente. E menos de 2 meses depois, porque esse foi em junho, veio o acidente da Bacia de Campos. E aí a imprensa toda me procurou, porque isso é o que eu digo, chama-se responsabilidade. Quando eu coloquei que a qualquer momento poderia ter um novo acidente, é que nós estudamos na estatística de acidentes, quando vem ocorrer um acidente fatal, vários incidentes ocorreram antes, é a famosa pirâmide. E aí aconteceu, eles me procuraram, toda a imprensa, imaginem, em plena ditadura, um engenheiro ao lado dos trabalhadores ser primeira página da Folha de São Paulo. Isso em 84. E lá na primeira página, se você vê aí que eu mandei todas essas informações, os técnicos da Petrobras já alertavam para os perigos. E voltando à enxova, o Vitor falou muito bem, o Vitor Carvalho, que nós temos que analisar principalmente a causa desse acidente. A causa desse acidente foi durante a perfuração, porque antes desse poço, eu não me recordo se foi o 19 ou 25 de enxova, que deu vazamento de gás, esse problema da lama, que foi bem colocado pelo Vitor, alguns engenheiros da comissão técnica que analisava poço a poço, a Petrobras tem uma comissão que é formada por engenheiros, geólogos, que analisa cada fase do poço.
Então, foi observado que alguns postos antes já tinham pedido para ser cancelado o contrato com a Aposos, e não foi cancelado. O presidente e o diretor da área não cancelou. Era para ter cancelado. Poderia ter sido evitado esse prejuízo econômico para a Petrobras e principalmente o prejuízo humano. Então, o contexto era esse, precisava ter coragem, precisava ser solidário, e o papel que nós temos é isso, é usar a engenharia a serviço da humanidade. Não tem sentido eu estar assinando relatórios falsos, né, que hoje se chama fake, dizer que a culpa foi disso, foi daquilo, quando na realidade foi uma questão de irresponsabilidade da direção da Petrobras, comandada pelo Sijaco Eca, pelo Joel Mendes Renault, que até hoje não foram responsáveis por esse acidente. Quem pagou foram os familiares que perderam seus parentes e alguns profissionais que denunciaram, que pagaram inclusive com a sua profissão. Você fala da questão do aposentado, eu não gosto. Eu realmente fui aposentado compulsoriamente em 84, depois dessa entrevista. Depois dessa entrevista de enxova, que eu não me arrependo de maneira nenhuma, eu fui impedido de exercer minha engenharia lá dentro, a serviço da Petrobras. Quem perdeu foi a Petrobras. Então, eu não gosto de dizer, porque eu, por mim, estaria na Petrobras até hoje se não fosse perseguido. Eu não entrei na Petrobras para ficar numa geladeira ocioso quando tem capacidade técnica. E hoje, como eu digo, hoje eu estou dando essa entrevista, eu estou trabalhando. Estou trabalhando como você, jornalista, está trabalhando. Eu poderia não conceder essa entrevista, negar, não. Pelo contrário, eu me sinto bem, eu até agradeço o Sindipetro NF por estar resgatando essa história, porque eu tenho um lema hoje: sem memória não temos futuro, sem memória vai se repetir novos acidentes e vários erros. Então, a colocação é essa que eu entrei na Petrobras em 82 e em 83 fui trabalhar em Enxova. E nesse período de 8 meses, mais ou menos, saí de lá em março de 84. Mas presenciei várias equipes de Enxova. E eu tinha na época 29 anos, né? E minha função era mecânico de manutenção. E o tempo de trabalho lá, como já disse, foi de 8 meses em Enxova. E depois eu fui para Pampa. Eu estava na plataforma de Pampa no dia do acidente, no dia 16 de agosto de 84, em que, por volta das 6 da manhã, dizendo que tinha havido um acidente em Enxova, às 3h30 da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, vieram 2 corpos de Enxova, do engenheiro Takahashi e mais uma pessoa que se acidentaram no piso inferior por um rebocador. Nesse período, esperamos algumas horas e aí chegaram 20 corpos de Enxova no rebocador, e nesse rebocador foi colocado para a gente, eu como já tinha trabalhado lá, e um outro técnico de segurança, reconhecer os corpos daqueles que a gente conhecia. Então, dos 20 corpos que chegaram, nós reconhecemos 4 ou 5 pessoas, entre eles seu Hélio e mais umas 3 ou 4 pessoas que a gente conseguiu visualizar, né? Porque a morte por afogamento é uma coisa muito, muito feia, muito triste,
e aquele que a gente identificava, a gente colocava esparadrapo no pulso com o nome da pessoa. E nisso identificamos essas 4, 5 pessoas e depois elas foram levadas de novo para o rebocador e foram para Macaé. Foi um dia muito triste desde manhã, uma chuva fina, um dia de quarta-feira, e a chuva fina, um tempo bem assim cinza, muito cinzento, um dia assim de um acidente mesmo, né? É um depoimento de que eu estava lá. Essa questão de segurança, ela não chega ao fim nunca, a busca por melhoria. Então, nós jamais estamos no ideal, mas há que se reconhecer que quando eu cheguei na Petrobras em 82, tudo estava para ser construído em relação à segurança. A gente percebia claramente que não havia esse cuidado. O que havia era um interesse por manter a produção funcionando o tempo todo. Essa era a norma geral, né, que havia em tudo quanto é local da Petrobras, não só nas plataformas. A gente teve que passar por acidentes muito sérios, né, como foi o de enxova, como foi o da P36, que inclusive foi o que me motivou a ir para o sindicato, né? Eu cheguei bem mais tarde do que Jorginho, 20 anos depois de entrar na Petrobras é que eu entrei no sindicato, em 2002, e entrei muito assim, motivado pelo acidente que houve na P36 que matou 11 companheiros nossos. E toda essa construção e a memória, né, principalmente essa questão da memória, porque o Sindipetro-NF tem essa postura, né, de manter a memória dos acidentes para que as pessoas lembrem o tempo todo que isso pode acontecer a qualquer momento se a gente não estiver atento. Você vê, essa questão de enxova mesmo, as pessoas morreram exatamente no local que era para salvar elas, que foi pensado para elas serem salvas, né? Então, se a gente não ficar atento às questões de segurança, no momento que a gente mais precisa, uma falha pode levar a isso, né? Então, esse aprendizado, com certeza, a gente do sindicato, a categoria petroleira, na sua maioria, tem, né? Os gestores, né, ao longo do tempo, se mostraram muito resistentes a essas mudanças, né? O que a gente percebeu foi isso, né? Eu participei de várias reuniões sobre saúde e segurança na Petrobras, e o nosso mote sempre foi esse, de buscar excelência na questão de segurança. A Petrobras chegou a fazer um programa de excelência, só que era o programa de excelência, o PEL, né, Programa de Excelência Operacional. Não era isso que a gente queria. Não que a gente não queira excelência operacional, queremos também, mas é preciso dar prioridade às questões de segurança. Então, essa construção foi feita, mas não chegamos ao fim dela, vamos ter que continuar construindo, né? Tem muito tempo que não tem uma tragédia grande, né? E às vezes as pessoas se acomodam nisso e isso é muito perigoso, né? Então nós temos que estar atentos o tempo todo, né? E essas memórias que a gente traz sempre no fundamento da 36, no 15 de março, agora no 16 de agosto, todos os momentos em que a gente pode aproveitar para mostrar à categoria petroleira a necessidade da gente olhar para a questão de segurança é importante. Aquela noite peguei no turno, o turno era de meio-dia a meia-noite, meio-dia, não era como é hoje de 7 às 19, 19 às 7. E quando eu peguei, eu estava no turno de dia, né? Ia largar meia-noite e a gente acompanhou, né? Dava para ver eu estava em Cherne 2, Cherne 2 fica ao norte de Enxova, mas dá para ver a plataforma, né? Uma distância de uns 20, 25 quilômetros, então a gente via a labareda, né, imensa, né,
do gás queimando após o blowout, o kick, né? E a gente acompanhou no rádio, né, o resgate dos corpos dos sobreviventes sendo trazidos para S6 e para P12, que estavam recebendo, né, os sobreviventes e os corpos, aquela coisa toda. O resgate à noite, né, depois a gente ficou sabendo que podia estar até vivo, mas que rebocador passou por cima. Isso também não dá para confirmar, não faz aqui diferença. Acho que a gente tem que estar pontuando aqui, são as caixas pretas, né, como o Jorginho colocou, mas que hoje a gente sabe, e ficou patente na época, tanto que a Pozos fechou as portas por conta disso, mas não deveria ter sido só a Pozos, né? Muito mais gente tinha que ter pago, né, por ter o desleixo que ocorreu naquela operação, né, uma operação que tinha que estar sendo feita com a lama de perfuração, uma lama que tem que ser balanceada para ter peso, né, coluna hidrostática, uma série de coisas que a engenharia, né, as pessoas estudam para estar fazendo isso, e infelizmente, para economizar palito em festa salgadinho, estavam usando água salgada para fazer peso de coluna, isso é natural que se faça, para prever. Então, né, a partir da profundidade que você vai atingindo, você tem que ter um peso de lama, né, com os produtos que é usado para fazer a lama. É tipo o nome é esse mesmo, é lama, porque você mistura um monte de produto para que ele tenha um peso, né, dentro da coluna, para você estar suportando essa possível pressão que possa estar vindo. E além disso, o BOP, o Blowout Preventer, que fica em cima, né, na mesa de perfuração, também não funcionou. Então, uma série de equívocos ali e que contribuíram para, no final, né, infelizmente, uma trapa de baleeira. A gente vê muita gente comentando, falando um monte de coisa sem ter noção do que foi. Mas na época as baleeiras, elas usavam dois cabos de aço, um na proa e outro na popa, né, um na frente e outro na traseira da baleeira, para sustentar o peso dela e, na época, para sustentar o peso das pessoas entrando. Então, tinha que ter duas pessoas, uma em cada trapa, para soltar essa trapa para a baleeira descer. O timoneiro atuar, eu falo isso porque a gente da operação era tripulante de baleeira na época, então a gente tinha treinamento para isso. E o que está claro é que, logicamente, por falta de treinamento, por a pessoa que deveria soltar a trapa, não soltou. Ou a trapa não desconectou como deveria ter sido desconectada. E quando o timoneiro atuou para a baleeira descer, uma trapa estava solta, a baleeira começou a descer, a outra ficou presa, então ela acabou ficando na vertical, e quando o peso aqui soltou, que a trapa correu, esse cabo de aço correu debaixo dela, ela, quando equilibrou, o peso aqui foi muito grande e ela despencou, quebrou, porque aquilo é de fibra, apesar de ser, né, ter todo um planejamento, ser testada com saco de areia, tudo, né, como tem que ser feito, mas ela nunca foi prevista ela ficar numa posição em que só já foi uma sorte, vamos dizer assim, ela ter só ter sustentado. Mas quando a trapa soltou, que ela fez o movimento, infelizmente nisso aí ela não suportou, quebrou, né, a estrutura da baleeira quebrou, ela inclinou e quebrou de novo a parte de cima. Outra melhoria, vamos dizer assim, e de treinamento, que eu já peguei depois disso tudo, é a fixação das pessoas dentro da baleeira antes de descer.
e o critério e a exigência de que você confira se está todo mundo amarrado mesmo com os cintos de segurança, mudar os cintos para uma posição mais fácil de ser, né, você colocar os cintos. Então, depois do acidente, não deveria ser assim, né? Mas é aquele velho ditado, né? Depois que arromba a porta, melhora-se as coisas e aí, eu não sei se a gente vai entrar no segundo acidente, né? O segundo acidente, ainda tinham balieiras com essa engenharia, vamos dizer assim, sem nenhum demérito para os engenheiros, tá, Jorginho? Mas a engenharia usada, ela estava sendo modificada, mas tinham balieiras com essa mesma engenharia, de trapa, né, da mesma maneira, mas provavelmente o que mitigou a gente talvez ter um segundo acidente de enxova com mortes foi que tinha um flotel, que é uma estrutura que fica ao lado da plataforma para fazer reforma, e o pessoal foi deslocado para esse flotel e o flotel afastou. Um tempo, inclusive depois a gente teve, né, notícia de troca de rádios, né? O comandante do flotel queria desconectar rapidamente quando teve a explosão, mas houve uma certa pressão para que primeiro evacuasse o pessoal para depois ele afastar. Então o pessoal não usou as balieiras, foi todo mundo para esse flotel e ele afastou. Então essa segunda situação do acidente de enxova de abril, né, 24 de abril de 88, esse flotel provavelmente ajudou bastante a gente não ter outra tragédia com mortes possivelmente.